Fala, meus amigos, meu nome é Gustavo Grifo e eu tô aqui com vocês hoje para gravar o primeiro Quanto Vale o Seu Conhecimento. Nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó, Nada Pode Me Ferir. Esse livro, esse cara aqui, meu irmão, vou te falar, ultra homem, maluco fora do normal. As coisas que ele fez e as coisas que ele relata aqui no livro são coisas realmente muito surpreendentes. Então, fica ligado, logo depois da abertura, a gente começa com Nada Pode Me Ferir. Meus amigos, a gente está aqui hoje com muita felicidade para falar sobre esse livro. Como eu disse a vocês, ao funcionamento do canal, a gente vai dividir esse livro aqui em 3 partes, 3 vídeos, e o quarto vídeo, que é o último, eu vou tentar dar para vocês a impressão que eu tive sobre esse livro. O que ele tenta comunicar com a gente, qual é a intenção do David Goggins em escrever esse livro, vou tentar resumir no quarto vídeo, tá? Mas então, primeiro, a gente já vai falar sobre os primeiros capítulos desse vídeo aqui. O que falar desse vídeo não, perdão, desse livro. O que falar desse livro, desse cara, David Goggins, Nada Pode Me Ferir. O nome é bem sugestivo e vou falar para vocês, é bem a realidade do que ele tenta passar no livro, tá? O cara já começa a apresentação do livro, logo na primeira parte, com uma pedrada gigantesca, meu irmão. Principalmente para quem é da área operacional, vai saber exatamente o que eu estou querendo dizer com isso. Ele já começa com uma citação de Heráclito, que diz o seguinte: de cada 100 homens, 10 não deveriam sequer estar ali, 80 não passam de alvos e 9 são verdadeiros combatentes. E nós temos sorte de tê-los, pois são eles que decidem a batalha. Mas, aí é o ponto principal. Um é o verdadeiro guerreiro. Meu irmão, o que ele já começa querendo falar com isso? Que, mesmo a gente guerreando, mesmo eu ombreando com várias pessoas, isso não quer dizer que quem esteja com você seja realmente um guerreiro. Ele já começa dizendo que 100. Isso é uma citação de Heráclito muito famosa dentro do mundo operacional, que é: tem muito coadjuvante para pouco protagonista. Certo? Essa é a ideia. Muita gente para encher, para dar volume, mas quem são os verdadeiros combatentes mesmo, isso são poucos. Isso a gente pode até explicitar mais nas unidades de operações especiais, né? Se você for ver o convencional, não porque o convencional não tem um valor, tem um valor gigantesco. Afinal de contas, você não entra nas instituições direto para as unidades especiais ou especializadas. Primeiro você tem que passar pelo convencional, mas o que ele quer dizer aqui, que é o fundamento das unidades de operações especiais, que é o aprimoramento. Quase nem saiu. O aprimoramento é você se especializar cada vez mais. Então isso tende com que o número fique cada vez mais reduzido. Você pega batalhões que tem uma quantidade muito grande de pessoas, 1000, 1000 e poucos, e você vai para uma unidade de operações especiais ou especializada, que o número é bem reduzido. Tem 300, 400. Então o que ele quis transmitir aqui logo de cara foi isso. E aí a gente segue para as próximas partes do livro, porque a gente ainda tem muita coisa para falar aqui. Meu irmão, aí a gente parte para a infância do cara. Vou te falar, vocês vão ver eu repetindo isso aqui durante muitas vezes no livro, tá? Conforme a gente for falando do livro, eu vou falar isso aqui muitas vezes. O maluco azarado, rapaz. Não é possível, desde que esse cara nasceu, Deus falou assim, ó, meu irmão, tu vai se arrebentar, tu vai conseguir muita coisa? Vai, mas tu vai ter que se arrebentar muito. Porque logo de cara, na infância dele, menos de 10 anos, o maluco já passou por coisas assim, ó, que não tem nem como descrever. Ele tenta descrever, ele tenta passar isso no livro, ele tenta transmitir para quem é o leitor o sentimento que ele teve na infância, mas eu lendo, eu te falo que é bem difícil você conseguir resgatar realmente o que ele sentiu. O cara viveu num lar completamente desestruturado.
Aí você vai e pergunta pra mim: ô Gustavo, o que seria um lar desestruturado? É sem pai, sem mãe, sem familiares? Não. O cara tinha mãe, o cara tinha um irmão, o cara tinha um pai. O problema é como era o lidar dessas pessoas dentro de casa. Ele tinha um pai que era completamente louco. Louco, é essa a descrição que eu tenho pra vocês. Completamente fora da casinha. E ele fazia a vida do próprio David, da mãe e do irmão um verdadeiro inferno. O pai tinha um ringue de patinação. Isso era muito famoso nos anos 80, né? Principalmente nos Estados Unidos. Era uma área em que as pessoas iam para patinar. Era como se fosse uma boate, só que tinha patinação. Se você vê alguns filmes, tipo Os Embalos de Sábado à Noite, se você vê o clipe da Rita Lee, você vai ter essa expressão do que é um ringue de patinação. Então, o pai dele tinha isso. Era algo que trazia muito dinheiro para a família. Para a família não, Gustavo, trazia dinheiro para ele. Porque além dele ser um pai completamente louco e ele fazer da vida da família como um todo um inferno, ele obrigava os filhos a trabalharem nesse ringue de patinação. A mulher e os 2 filhos. Eles sofriam abuso e trabalho forçado, né? Não tinha essa de não queria. Não tinha essa do que a gente vê hoje em dia, não. É aquilo ali, acabou e vai fazer. Se não tiver satisfeito, toma-lhe uma coça. E isso que eu falei de toma-lhe uma coça é algo que o David relata muito no livro. Tem uma parte muito emblemática que ele diz que o pai, em uma dos estados de fúria dele, ele manda o filho subir porque o filho ia apanhar. E ele tem uma metodologia, ele criou uma técnica de obrigar o filho a ficar numa posição que trazia uma tortura psicológica muito maior. Ele fala pro David, o David já sabia que ele tinha que deitar na cama de bruços, com os braços esticados, completamente nu e com a dobra da perna na cama. Isso fazia com que ele ficasse com a perna pendurada e o corpo esticado em cima da cama, só esperando o momento do pai chegar. David narra que esse episódio, esse momento que ele esperava, era o que deixava ele louco, com o receio de ouvir a porta se abrindo. E nessa hora, quando a porta se abre, o pai vira e fala que trouxe um cinto do Texas, especialmente para dar uma coça nele. E a partir daí, vocês já sabem como funciona, né? A coça acontece. Essa parte, para mim, foi uma parte que me deixou bem... eu não vou dizer aterrorizado, não, mas me deixou bem chocado, porque além da surra, ele ainda tinha maneiras de criar uma dependência psicológica do temor, tanto no David quanto em toda a família, né? Porque a mãe se sentindo impotente, vendo o filho passar por aquilo ali, também era algo que mexia completamente com a cabeça dela. Só que não para por aí. As atrocidades continuavam cada vez mais, a mãe sofria agressões, até um belo dia que os irmãos estão no quarto, que o pai começa a bater na mãe, e David, como era o mais impiedoso, o mais destemido, vou colocar dessa maneira, porque ele narra várias vezes que o ódio dele superava o medo. Então ele, que era o mais destemido, ele sai do quarto e parte para cima do pai, para tentar defender de alguma maneira a mãe. E a mãe vendo aquela cena ali, porque ela está apanhando, na cabeça dela era uma coisa, mas a partir do momento que o filho vai defender ela e o marido parte para cima do filho, aquilo dá um destrave na cabeça da mãe. E ela começa a planejar a saída. Só que ela não planeja somente a saída. Muitos momentos, pelas agressões, ela chegou a planejar um possível assassinato do pai, tá? Ele deixa isso narrado, os irmãos da mãe conseguiram convencê-la a não fazer aquilo, e através de uma amiga, dos conselhos de uma amiga, ela vai e planeja a saída de casa. Coisa que o pai do David nunca imaginaria que ela fazia, porque ele retinha todo o dinheiro da família. Como o único sustento da família vinha do ringue de patinação, todo o dinheiro da família era concentrado nas mãos dele.
E aí, com isso, a mãe consegue fazer todo o planejamento da fuga, entre aspas, deles, né? Que não foi uma fuga, porque ela fez isso na frente do pai, e o pai tinha tanta certeza que ela não tinha capacidade de tocar aquilo ali, que ele não os impediu de sair, tá? E ela pega David e o irmão e, ó, mete o pé. Vão pra Brasil. Gustavo. David Goggins veio pro Brasil? Não, não é esse Brasil. Eles chegam até Brasil e Indiana. Era uma cidadezinha em que David narra muito como foi a sua vivência lá. Não foi algo muito bom na visão dele. Ele teve vários outros tormentos mentais, inclusive um principal, que era que ele era muito mal alfabetizado. Ele sabia muito mal as letras. Ele não sabia a leitura, muito menos a escrita. Só que aí, claro e óbvio, como na vida de todo sofredor, aparecem pessoas que são pessoas boas e começam a mudar o tipo de pensamento de quem está sofrendo. E na vida do David, principalmente nesse período, surge uma irmã, não é irmã dele, é irmã de uma escola em que também era um convento em que ele foi colocado por sua mãe para poder estudar, tá? E ela, apesar de ser ranzinza, carrancuda, coisa que eu tenho muito apreço, não tinha muito tato com a sensibilidade de como fazer as coisas, era no pau, ela ia, arrebentava mesmo, e era aquilo ali, mas ela era o tipo de pessoa que não desistia das outras pessoas. E ela colocou como sua meta que ela ia fazer o David aprender a ler e a escrever. Fazer com que ele chegasse no nível da série que ele estava matriculado, não como ele estava, que eram muitos níveis atrás. E como é que ela fazia isso? Uma coisa que a gente conhece, que é repetição com correção, a exaustão leva à perfeição. Rapaz, nesse momento, narrado por ele, é quando se acende uma luz na cabeça de David Goggins. Ele aprende o seguinte: qual é a técnica que funciona com ele para ele poder estudar? Que qual é? É estudar até o mundo acabar. Repete, 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 até aquilo entrar na cabeça. Beleza? Nessa mesma época, ele vou botar dessa maneira, tá? Diagnosticado com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O que hoje, nessa época não, tá? O que hoje é muito famoso, é realmente uma patologia, mas na nossa atualidade é muito... tem um mau uso muito grande, né? Porque às vezes a pessoa é vagabunda, não quer nada com nada e diz, sem nenhum diagnóstico médico, que tem TDAH. Beleza? Mas isso aí já é para uma outra história. Mesmo com toda essa loucura, mesmo com tudo que está acontecendo na vida dele, o irmão não aguentou ficar com ele e com a mãe, ficou mula pro pai, não durou meses, tá? E eles, muito apertados de grana, aperta aqui, aperta ali, as coisas boas tendem a começar a acontecer com quem se esforça muito. Só que é um esforço inteligente. E realmente as coisas boas começaram a acontecer na vida do David Goggins e da mãe dele. Até que a mãe dele conhece um novo homem na sua vida. Um namorado que a mãe dele arrumou. Narrado por Goggins, Wilmot era um cara assim, ó... era um cara tão bom na visão dele, era um cara que fazia tão bem pra mãe e pra ele, que ele começou a ter a posição na estrutura da vida do David como o verdadeiro pai do David, né? David o transmutou como a figura paterna que ele nunca teve, e ele entendeu que aquilo ali era o que realmente ele deveria ter como uma imagem do pai. Só que, como eu disse, rapaz, vai ser um cara azarado assim não sei aonde. Pra azar do David e pra azar da família, o que acontece com o Wilmot? Ele é assassinado. Tô te falando que ele é um cara azarado? O Wilmot, o namorado da mãe, é assassinado. De maneira misteriosa, que até hoje não tem o que aconteceu. Aí, Gustavo, palpiteiro, Gustavo dando palpite. Meu irmão, o pai de Goggins tinha muitas conexões, tá?
E aí então vocês tirem as conclusões de vocês. Não estou acusando ninguém, não estou falando nada disso não, hein? Estou falando não. É uma ideia que surge na cabeça quando você está lendo o livro. Tá, e aí David narra o seguinte: o céu azul maravilhoso que estava sendo construído acaba de ruir com a morte do Wilmot, que era a construção da figura paterna dele. Aí a mãe dele completamente surta, só que ela não surta de uma maneira translocada, ela pira, não. Ela mergulha profundamente no trabalho. E o que isso faz dentro de uma família, tá? Principalmente numa família em que existe mãe e filho. Quando o indivíduo, que é o indivíduo adulto, ele tem problemas que geram transtorno, mesmo sem ele saber, e ele mergulha no trabalho, ele acaba deixando um pouco de lado o filho, a filha, a família. E isso causa um abismo emocional entre os dois. E sendo bem sincero, se eu não tenho um adulto para tocar a vida da criança, que ainda não tem discernimento, a criança acaba se sentindo na posição do adulto e vai tocar a vida do jeito que ela achar melhor. E foi exatamente o que aconteceu com o David Goggins. Ele começou a tocar a vida dele do jeito que ele achava melhor, começou a fazer péssimas escolhas, e inclusive uma das péssimas escolhas que ele fez foi: vou passar de ano, vou passar as séries. De que maneira? Mais rápida, mais prática, mais eficiente, que é colando. Então, ele só passava, ele não aprendia nada. E na visão dele, e até o que ele narra no livro, ele achava que ele era o máximo. Ele achava que era. Tô dando volta no sistema, tô dando volta na minha mãe, tô dando volta em todo mundo. Porque o que eles querem não é que eu seja aprovado, tô sendo aprovado. Só que na verdade ele estava retrocedendo todo aquele trabalho que aquela irmã muito dedicada a ele tinha feito na vida dele, que era fazer com que ele entendesse o valor do estudo. Só que surge um grande momento em que David percebe que ele não estava enganando os outros e ele estava enganando a si mesmo. Quando chega na casa dele, uma carta, na casa dele não, perdão, vou corrigir. Quando chega na casa da mãe dele, que nesse nível ele já tinha ido embora de casa, já tinha largado a mãe sozinho, ele estava morando sozinho. Chega na casa da mãe dele uma carta da escola dizendo que ele seria reprovado porque as notas dele estavam horríveis e ele tinha muitas faltas. Nesse momento, o que acontece com ele? Meu mundo caiu. Exatamente isso. Ele começa a perceber que aquilo ali que ele fazia, ele não estava enganando as outras pessoas e não traria benefício nenhum para ele. Ele estava enganando explicitamente e exclusivamente a ele. E que nada ele traria de fruto daquele tipo de doutrina que ele estava tendo até então. Só que aí surge um respiro de esperança na vida de David Goggins. David Goggins assiste uma palestra sobre os paraquedistas de resgate e aquilo mexe com ele e faz com que ele novamente tenha o empenho e tenha o que a gente chama, né, de querência de algo melhor para a vida. E a partir daí ele relembra aqueles ensinamentos da grande professora que ele teve na vida, que era o quê? Estuda até o mundo acabar. Então ele começou a se empenhar, porque o grande sonho dele naquele momento era entrar para o grupamento de paraquedistas de resgate. Só que, como na vida do combatente nada é fácil, David foi reprovado na primeira vez. Foi reprovado só na primeira vez? Não. Ele foi reprovado na segunda vez também. Só conseguiu ser aprovado na terceira vez, com muito esforço, muito empenho, muita dedicação. Isso quer dizer o quê? Que o esforço e o empenho sempre traz frutos. Tudo só depende exclusivamente de você. E foi o que David nesse momento entendeu, que tudo dependia exclusivamente dele. Ele se empenhou, se esforçou e conseguiu ser aprovado no teste de aptidão para ir para a Força Aérea. Só que aí, nesse momento, ele já iria para o grupamento de paraquedistas de resgate? Não, não iria. Ele iria para uma unidade convencional. O que ele não entendia como funcionava naquele determinado período da vida dele, tá? Ele não tinha nenhum tipo de experiência, ele não tinha nenhum tipo de amostra de como seria aquilo.
Então, uma coisa é você se preparar, você estudar, se empenhar, você ser aprovado, você estar apto, e outra coisa é o seu psicológico estar preparado para aquilo. Foi o que David percebeu depois que ele entrou para a Força Aérea. Tá, Gustavo, ele conseguiu, mas o que foi que fez com que o David entendesse que ele precisava retroceder, tá? Lá naquela maneira que a irmã ensinou para ele conseguir o que ele queria. Esse é o principal. Uma técnica que o David desenvolveu e que é muito bom, só que é muito dolorosa, tá? Dolorosa de qual maneira? Dolorosa de uma maneira psicológica. Gustavo, que técnica é essa? É algo milenar, que é o confronto. Gustavo, que tipo de confronto? Confronto você com você mesmo. É você virar e falar assim, ó, seu animal, olha o tipo de vida que você está levando. É isso que você quer pro resto da sua vida? Olha onde é que você tá. É desse jeito que você quer viver? Foi exatamente isso que David fez. David parou na frente do espelho e se confrontou. Olha como você está vivendo, olha como é que você tá, olha quem você é. É desse jeito que você quer continuar a sua vida? É dessa maneira que você quer ser lembrado? Pra gente saber onde a gente quer chegar, o principal é a gente saber de onde a gente está saindo. Então essa fase do confronto é fase essencial para ele saber em que nível ele estava, para ele, porra, tá bom, tô partindo daqui, esse aqui é o meu estado atual, eu quero chegar em tal lugar, então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer isso para poder chegar lá. E é exatamente o que David Goggins empregou, tá? Ele criou um ritual em que ele fazia isso todos os dias. Ele chegava na frente do espelho, olhava, porque ninguém pode te ferir mais do que você mesmo. Você sabe os seus segredos, você sabe os seus medos, você sabe as suas mazelas. Então, quando existe um confronto franco, de verdade, você explicita exatamente o que é a realidade, não tem como você não mudar. Então, é exatamente o que ele empregou nesse momento. Ele chegou, jogou a real para ele mesmo e falou, e aí, vai continuar na mesma ou a gente vai mudar nossa vida? O que é que ele decidiu fazer? Mudar a vida. Como eu disse a vocês, David foi para a Força Aérea, certo? Só que ele se preparou para a entrada, mas ele não estava muito bem preparado para como seria lá dentro. E ele narra que ele teve problema com um sargento, e a gente sabe como funciona isso. E esse sargento não tem como saber pela descrição do David, tá? Ou ele era muito rígido, ou ele realmente tinha algo que era especificamente com ele. Gustavo, por que você está dizendo que não tem como saber? Porque no decorrer do livro, eu vou falar algumas coisas e eu vou deixar pro final, no quarto episódio desse livro, tá? Muitos relatos do David, e ele coloca como pessoal, para quem já teve uma vivência de caserna, quem teve uma vivência boa, quem desempenhou, entende que o que ele narra como pessoal não é muito pessoal. É simplesmente um instrutor que é muito rígido. E o cara apertava muito ele, até chegar ao ponto em que ele não performava e o cara movimentou ele, esse sargento. Só que aí, coisas da vida. Da mesma forma que ele é muito azarado, tem momentos que ele dá um pouco de sorte. Ele foi movimentado e, porra, meu irmão, pra onde ele foi movimentado? Exatamente para a unidade que ele queria, que era a unidade dos paraquedistas de resgate. Tá, só que simples assim, ele entrou na unidade e virou paraquedista de resgate? É claro que não. Você não faz parte de uma unidade de elite exclusivamente só por você estar lotado lá, tá? Tem que fazer curso, filho. Se quer a benesse, tem que passar pelo sacrifício. E foi exatamente o momento em que David começou a treinar para poder fazer parte, para poder passar pelo processo seletivo e ingressar e fazer o curso dos paraquedistas de resgate da Força Aérea. É curso tranquilo? Não, não é curso tranquilo. É um curso pegado, tá? Só que David já tava um aço. Melhor na corrida era ele, melhor na flexão era ele, melhor na barra era ele. Só que aí, meu irmão, vem a parte dos cursos operacionais, que é onde separa o joio do lixo. Aquacidade, ele era zero. Prego na água. Um prego na água. E, porra, o cara era paraquedista de resgate. O cara ia ter que saltar e aterrar em locais inóspitos. Aí, ó, inóspitos.
Poderia acontecer dele ter que aterrar na água? Sim, na água. Então por isso que ele tinha que ter uma habilidade e uma proficiência muito grande na água? Sim, claro e óbvio. E ele tinha? Não tinha. Tinha zero aptidão com água. Vem a grande sacada. E é onde, não esse, né, gente? Mas aí é onde eu demonstro que livros mudam a vida. David, na loucura dele e no hiperfoco dele, compra um livro de natação. Pega aquele livro, devora e começa a nadar igual um maluco. Começa a evoluir, que sai, vou falar dessa maneira, tá? De um nado cachorrinho para um nado de maratonista, tá? Só que isso faz com que ele tenha um psicológico bem estruturado? Não faz. O curso você se forma muito mais pela cabeça do que pelo físico. O físico conta muito? Claro que conta, porque senão você não consegue fazer as atividades que são propostas no curso. Mas o que vai te segurar no curso é a sua cabeça. E a cabeça do David era, nessa época, fraca. Era fraca, tá? E eu vou narrar por quê. Em um certo estágio do curso, David recebe a notícia, e o curso já estava pau, aquela loucura e tudo. David recebe a notícia que, através de um exame de sangue, foi constatado que ele tinha um tipo de mutação genética no sangue. Tá, só que isso impediu ele de fazer as atividades que o curso propunha até ali? Não impediu. O médico sabia o que ia acontecer com ele depois do diagnóstico dessa mutação? Não tinha como prever. Não se sabia se a mutação ia fazer ele, numa corrida, ele cair e empacotar, ou se não ia acontecer nada com ele, certo? Tá, certo. Então, até esse momento, sabia-se o seguinte, só que David tinha uma mutação no sangue. Ótimo. Só que enquanto isso custava pau, meu irmão. Aquela loucura. Eles estavam exatamente na parte de água. E David estava com uma dificuldade enorme na parte da água, principalmente na parte submersa, de apneia. Aí que vem o momento da cabeça, tá? Talvez, e é uma especulação minha, essa mutação genética e o médico não o impediu de continuar no curso. Isso seria uma escolha exclusivamente dele, deixando isso bem claro, tá? Talvez a notícia dessa mutação genética tenha dado clique na cabeça do David para o seguinte: tenho a justificativa plausível, não para os outros, mas psicologicamente para mim, sem nem mesmo ele saber que isso estava acontecendo, para que eu peça desligamento do curso. E, infelizmente, foi exatamente o que ele fez. Usando a justificativa da mutação genética, ele, com a fala de que eu não sei o que pode acontecer comigo, coisa que no futuro da vida dele, ele derrubou completamente do estado mental dele, vocês vão ver isso, com esse tipo de justificativa, com esse tipo de desculpinha, ele pediu para ir embora do curso, pediu desligamento do curso. Só que isso fez com que ele saísse da vida militar? Não. O que talvez foi até pior, né? David narra que depois do desligamento do curso dele, ele voltou para a unidade e aí ele mergulhou assim, ó, de cabeça, corpo, alma, no treino físico. Justamente depois ele entende que isso foi para suprir uma deficiência emocional. Então, que é o seguinte, olha só. Se eu sou um cara grande, todos me veem como um cara grande, eu escondo aquela fraqueza que eu tenho, que é a fraqueza da cabeça. Todo mundo vai me olhar na rua e vai falar, porra, meu irmão, esse cara aí é um monstro, é uma montanha. Então eu consigo esconder a minha vulnerabilidade emocional e psicológica. Depois ele entendeu o que era isso, tá? Só que no momento ele achou que ele só queria ficar forte. E então ele comia e treinava, treinava. Isso fez com que ele ganhasse muita massa. Ele ficou um monstro nessa determinada época, tá? E essa parte toda que eu narrei pra vocês, e é o que ele faz no livro, ele nesse determinado período ele vai e volta, ele tá tendo uma epifania, uma loucura na cabeça dele, ele lembrou disso tudo, de como a vida dele no militarismo era disciplinada,
E ele lembrou disso tudo no momento da vida dele, que ele tá meio no automático. Deixa a vida me levar, a vida vai levando. Ele está trabalhando numa empresa de dedetização. Nesse exato momento, ele está desratificando, matando formiga, matando barata, matando mosca. E na visão dele, aquilo ali é o ápice, não que não seja um trabalho digno, mas aquilo na visão dele é o ápice da degradação que ele chegou. Tipo assim, ele estava completamente afundado no trabalho. Aquela rotina que eu narrei para vocês que ele tinha no batalhão de comer, treinar, vira exclusivamente só comer. E ele chega a quase 130 quilos. Imagina como ele ficou, tá? Um monstro, muito gordo, não conseguia abaixar para amarrar os cadarços do tênis. Então, quando você faz um comparativo do início da vida militar dele, onde ele tinha uma aptidão física excepcional, a deficiência dele era na água, e você coloca o que ele está vivendo naquele momento ali narrado pelo livro, a sensação dele foi o seguinte, ó: errei, estraguei tudo, não tem mais jeito, tô ferrado. Ele coloca nas linhas dessa parte do livro o peso que ele sente em estar vivendo daquela maneira. Só que o que o David não sabia naquele momento, depois ele soube, que tudo depende exclusivamente do teu estado de mente. É como você se sente aqui dentro. Então, tudo depende da sua querência e vontade de mudar aquela realidade que você está. Isso, e até dando um pouquinho de antecipação sobre o quarto vídeo, é tudo que o David Goggins tenta transmitir nesse livro, que é: tudo depende de você e da maneira que você pensa. Tudo depende exclusivamente de você e da maneira que você pensa. Até vou fazer um paralelo aqui, ó. Se liga nisso, tá? Literatura complementar. Dá uma olhada nesse livro aqui, ó. O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Ele bate muito nessa tecla, que é exatamente o que David tenta colocar no livro, que é: meu irmão, depende exclusivamente de você. É a sua vontade, a sua querência e a sua conquista. E aí a gente já vai chegando à parte final do episódio de hoje. Que felicidade escutar vocês falarem aí. Mentira, não escutei nada, né? Vocês estão aí do outro lado, vendo um louco falar aqui do livro de um outro louco, que isso aqui é louco demais. Porque eu só tô falando da parte inicial, meu irmão. Esse cara aqui, durante o livro, faz coisas que não dá pra acreditar que ele fez. Tá, Gustavo, tudo no livro é bom? Não, não é bom. Mas, se você souber extrair o que tá aqui no livro, esse livro é capaz de mudar a tua maneira de pensar e vai trazer evolução pra tua vida, tá? Então preste atenção nesse final aqui, que eu vou dar uma arredondada do que a gente passou nesse primeiro capítulo. O cara na infância dele, completamente arrebentado, a família desestruturada, não tinha foco, não tinha objetivo, não tinha alguém que virasse e falasse assim, ó, o que é muito importante na vida do ser humano: David, segue esse caminho aqui ou esse caminho aqui, escolhe o que é melhor pra você e só tem empenho em fazer. Ele não tinha isso, beleza? Tropeços, de uma maneira individual, ele começa a entender como a vida funciona e que tudo depende exclusivamente do seu esforço. Ele consegue fazer isso de uma maneira retilínea e concreta? Claro que não! O cara fez coisas surreais, mas o cara é um ser humano, então ele teve muitas falhas. Ele seguia, caía. Mas a maioria das vezes ele conseguiu? Tá, narrando até aí, sim, ele conseguiu. E o ponto principal, que foi onde a gente parou, era quando ele estava trabalhando de dedetizador, matando rato, barata, naquela loucura de bicho em cima dele, com máscara de gás, parecia um Panzer da Segunda Guerra Mundial, jogando gás, entrando na cozinha, aquela patinação na gordura. Caraca, Gustavo, porra, tua imaginação fluiu bem. Não fluiu, isso é narrado por ele no livro, tá? Então ele se sentiu de uma maneira degradada. Aquele era o momento em que você bate no fundo para poder subir. Era o momento em que ele estava completamente ferrado.
E a grande distração dele, onde ele jogava todas as forças e esforços, era onde? Em algo produtivo? Claro que não. Eu escutei uma palavra ontem que é o seguinte: o teu corpo nunca vai fazer algo que engrandeça o seu espírito. Teu corpo vai sempre tender a algo que seja mais confortável. Então, onde ele focava todas as forças? Na comida. O bicho estava um monte, um mamute enorme, parecia um barrão. Só que, como eu disse, existe um momento em que você bate no fundo do poço e é o momento que tu quica, principalmente ele, igual uma bola e volta. Foi isso que aconteceu com ele. Com um copo de milkshake na mão, ele completamente desolado da vida, ele senta no sofá e ele vê uma propaganda de quem? De quem? De quem? Da Marinha dos Estados Unidos, falando especificamente sobre os Navy SEALs. A partir daí, existe uma ruptura na vida de David Goggins e ele começa a todo aquele empenho que ele teve para passar para a Força Aérea, existe um start, um estouro na cabeça dele que faz com que ele queira voltar com aquilo. Só que essa parte vai ficar para o próximo episódio, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês esse primeiro terço do livro. Tentei ser bem prático, bem rápido, porque ele fala muita coisa. E um elogio que eu vou dar aqui pro autor, ele é bem detalhista, ele transporta você para dentro do livro, para a vivência que ele está tendo, tá? Então, nesse primeiro capítulo, a gente passou por uma infância difícil, a gente passou por algumas transformações de vida durante essa parte de infância e jovem adulto, a gente passou por uma conquista que ele teve, que foi a entrada lá na Força Aérea, uma conquista derrubada, porque ele não conseguiu entrar para onde ele queria, que era pros paraquedistas de resgate, e aí uma nova degradação na visão dele, quando ele senta e fala assim, ó, para ele mesmo: eu tenho que mudar tudo isso de novo, tá? E é a partir daí que a gente vai iniciar o próximo vídeo, que é na tentativa do David dessa nova mudança. Ó, a gente chegou até aí, não deixem de curtir, ativa o sininho, notificação, manda para as outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de literatura, se você gostou do meu tipo de explanação, tá? Manda para todo mundo que você puder, pra tia, pro irmão, pro sobrinho, para aquele cunhado que você não suporta. Manda para todo mundo, que a gente vai ficar muito feliz desse lado aqui. E quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor vai ser o tipo de informação que a gente tem para levar. Lembrem-se, não esqueçam. Se não esquece, é para lembrar. Eita, que loucura aqui, tá tocando aqui um negócio louco. Cala a boca, animal. Voltando, lembrem-se, quanto vale o seu conhecimento? Essa é uma das coisas mais importantes que você tem para gravar. Quanto vale o seu conhecimento? E nós estamos aqui com muita vontade e amor, transmitindo cada vez mais conhecimentos para vocês. Que vocês tenham um ótimo dia, ótima semana, ótimo mês, ótimo ano 2025. Seja maravilhoso. Que vocês tenham muito aprendizado com esses livros que a gente vai passar para vocês. E que o Pai Celestial guie a vida de vocês. Vamos até o próximo. Continuem, continua. Rumo ao farol.